Muito bem, vamos ver então qual é a solução dos exercícios que nós deixamos aqui para o Flutter relacionados à tela produto, né? Quando eu estava construindo a tela produto, eu fui colocando vários comentários aqui, tá? E esses comentários, né, eles viraram exercícios no seu quadro Trello, tá bom? Então agora eu vou passar por todos esses comentários, que de fato são os mesmos exercícios que você tem aí disponíveis no seu quadro, tá? E vou mostrar qual é a solução para cada um deles. O primeiro comentário, então, tem a ver com os campos decimais, né? Desde o começo que a gente já sabia que quando nós pegássemos em um campo decimal ia acontecer alguma coisa de diferente, né? Nós já havíamos tratado os campos do tipo texto, os campos do tipo inteiro, os campos do tipo data. Daí chegou o campo decimal e apareceu um monte de problema aí, tanto no lado do servidor, em alguns servidores, né? Como do lado do cliente principalmente, tá? Muito bem, o que é que nós fizemos aqui então? Você viu que existe o Flutter Masked. E ele trata devidamente, ele faz a máscara para os campos decimais, o que pra gente é excelente, e é ele mesmo que nós vamos utilizar, tá? Daí eu tentei colocar lá a máscara como money, né, depois como decimal, enfim. Não deu muito certo naquele momento, porque o gerador não estava preparado para isso, né, ele acabou gerando incorretamente a classe, nós removemos isso daí. Daí o que foi que eu fiz depois, ó? Eu peguei e no documento, no nosso documento gerador do objeto JSON, eu marquei lá que nós vamos utilizar esses três conceitos a princípio, tá? Conceito de valor, de quantidade e de taxa. Então, no nosso documento aqui, ó, ele já foi alterado para que na máscara, né, se nós formos utilizar um campo que vai receber uma máscara, eu vou utilizar esses tipos de máscara aqui. Pronto. Aqui, ó. Normalmente eu vou utilizar as máscaras CPF, CNPJ, CEP e telefone, então nós não vamos colocar a máscara do jeito que ela é lá no comentário, vamos colocar essas constantes, tá? E para valores decimais nós vamos utilizar essas máscaras aqui, ó, valor, quantidade ou taxa, tá? Daí no meu projeto Fênix, o que é que eu fiz? Deixa eu fechar todo mundo aqui. Eu criei uma nova classe chamada constantes, ó, tá? Dentro dessa classe constantes, eu defini algumas coisas que são constantes, né? Primeiro, algumas constantes que recebem valores inteiros, tá? Decimais valor é a quantidade de decimais que nós vamos apresentar na tela para campos do tipo valor, tá bom? Está definido como duas decimais. Então, se eu tiver um valor 125 e 12, ele vai mostrar na tela 125 e 12. Se eu tiver um valor 125 e 10, que é 125,1, ele vai mostrar 125 e 10. Se eu tiver um valor 125, ele vai mostrar na tela 125,00, tá? Ótimo. Para taxas, né, percentual de desconto, taxa do ICMS, nós também deixamos aqui definido como duas casas decimais. E para quantidades, eu defini como 3 casas decimais, tá? Então, quantidade em estoque tem 13, ele vai mostrar 13,000. Quantidade em estoque tem 125,10, ele vai mostrar 125,100, vai mostrar 3 decimais. Evidentemente, você pode mudar isso daqui, tá bom? E o nosso banco de dados está preparado para você utilizar até 6 casas decimais, tá? Muito bem. Daí nós temos aqui a região decimais, né? Esse é o formato que nós vamos utilizar para a máscara, ó. No caso de valor, eu vou usar essa máscara aqui, tá bom? Sendo que eu utilizo o number format e nesse formato aqui eu posso passar o locale, tá? Então eu vou utilizar um PTBR, ele vai colocar essa máscara, só que quando ele aplicar essa máscara, ele vai colocar um pontinho aqui e uma vírgula aqui, porque no Brasil nós utilizamos um ponto para separar os milhares e uma vírgula para separar os decimais, tá? A mesma coisa eu faço com os formatos de taxa, ó, e
para a quantidade, sendo que na quantidade eu coloquei, ó, 3 zerinhos, tá? Seguindo o meu mesmo padrão aqui em cima, tá bom? Muito bem. Daí como é que eu vou montar isso daqui? Por esse nome, ó, valor, taxa, quantidade. Lá no gerador, ele vai receber valor, quantidade ou taxa, tá? Se a gente precisar com o tempo colocar outra constante, a gente vem aqui e coloca, tá bom? Essas strings aqui, eu trouxe lá da ViewUtilib. Você lembra que nós tínhamos essas strings lá, né? Então, como elas são constantes, eu trouxe para cá, tá? E no sistema, onde estava chamando essas strings, que era ali no menu, né? Eu comecei a utilizar as constantes. Daí vem aqui, ó, a região máscaras. Então, a máscara do CPF, qual é? Essa daqui. A máscara do CNPJ, qual é? Essa daqui. Do CEP, essa daqui. Do telefone, essa daqui. Então, lá no gerador, aliás, lá no nosso comentário, nós vamos colocar apenas assim, ó, CPF. O nosso gerador vai colocar a palavra máscara na frente, junto com o que vem lá do comentário. Daí como é que ele vai fazer aqui, ó, o gerador? Se a gente for na página pessoa física, não é essa, na pessoa física page, tá? Não quero ver o modelo agora, quero ver a página pessoa física persist page. Pronto. Vai ficar assim, ó, tá? Constantes, ponto, máscara CPF. Fica bem melhor, né? Anteriormente, como é que estava isso daqui? Tava assim, ó. Sendo que isso aqui, a gente colocava lá no modelo, né? A gente colocava essa máscara aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o modelo pra gente. Pessoa física. Então, aqui, vamos lá na máscara, CPF. A gente colocava aquela máscara aqui, ó, tá? Agora não, a gente coloca a constante que representa aquela máscara, que a princípio são essas 4 aqui, ó. Depois podem aparecer mais, tá? Se for um campo decimal, vai ser uma dessas 3 aqui, ó. Tá bom? E o gerador, ele vai gerar certinho aqui, já com a constante correta, tá? Muito bem. Voltando aqui em constantes, essas fontes aqui eu copiei do ViewUtilib, colei aqui. E as imagens também, ó. Copiei lá do ViewUtilib e colei aqui. Tá? E aí onde a gente estava utilizando essas imagens aí, que é mais no menu, né? Praticamente é no menu. Nós alteramos lá de ViewUtilib para constantes, para usar o que nós temos aqui em constantes, tá? Então, com o tempo, você está vendo que o nosso código está ficando melhor organizado e você não está se perdendo, né? Tá vendo que as coisas estão ficando aqui já no jeito para ir para a produção, tá? Muito bem. Como é que fica então o campo decimal, né? Você viu aqui que o campo que tem máscara, ele agora vai receber essa constante, mas no momento que ele é gerado aqui, ó, o CPF, o código dele é a mesma coisa que a gente já tinha visto anteriormente, tá? No entanto, o campo que é decimal, ele é um pouquinho diferente, ligeiramente diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui em produto persist page, para você dar uma olhada, ó. Em produto persist page, vamos dar uma olhada aqui no valor da compra. Aqui, ó. Normalmente, quando nós utilizamos um campo desses aqui, como por exemplo aqui em pessoa física, lá no CPF, no onChanged, nós setamos o texto do campo para o valor desejado. Ok? Nesse caso aqui, ó, de um campo decimal, no onSaved, nós vamos setar o number value do controller, tá? Esse number value você vai ver na documentação do Flutter Masked Text, tá? Então, não naquela documentação da biblioteca Flutter Masked, né? Você vai ver que ele dá uma dica lá, ó. Se você quiser pegar o valor double, né, o valor numérico do controller, utiliza dessa forma aqui. Então a gente está fazendo exatamente o que ele apontou para a gente na documentação, ó, tá? Essa implementação aqui
só vai existir para campos do tipo decimal, tá bom? Lá em cima, o controller fica definido assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Pronto, tá aqui ele. Eu tenho um controller para cada tipo de dado decimal, né? Então, para o valor da compra, eu crio um valor compra controller, instancio um money masked test controller. A precisão dele, né? Quantas casas decimais ele tem? Eu trago de decimais valor. Quantas casas tem em decimais valor? Se eu pressionar F12, ele me mostra 2 casas decimais, tá? Voltando aqui então, ele traz o valor inicial. Qual o valor inicial dele? Vai ser o valor da compra, se o produto não tiver nulo. Exatamente, se o produto não tiver nulo. E se o valor da compra for nulo, ele retorna um zero, tá? Daí, ó, no caso do estoque mínimo, ele vai trazer decimais quantidade na precisão. Vão ser 3 casas, porque nós definimos dessa maneira, né? Ok, e o gerador ele vai saber gerar isso daqui. Como que o gerador vai saber gerar isso daqui? Porque no nosso modelo, agora em produto, deixa eu fechar isso aqui. Aqui em produto, ó. Valor da compra, ele traz valor. Valor da venda, valor. Estoque mínimo, quantidade. Estoque máximo, quantidade. Quantidade em estoque, quantidade, tá? E aquela nossa ferramentazinha, né, ela foi alterada para que você coloque essas máscaras aqui também, tá bom? Você vai ver que ela foi alterada para isso. Mas você pode copiar esse JSON aqui, colar lá naquele formatador online que eu já mostrei para você e alterar direto lá, tá? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Você não precisa usar aquela ferramenta que nós fizemos, tá bom? Aqui, ó, parser online. Você pode abrir esse cara aqui, cola o código do seu JSON aqui do lado, ó. Tá? Você vai ver o código aqui, você vai alterando aqui mesmo, tá? Não é a quantidade que eu quero agora, é valor. Pronto. Aí você copia isso daqui, ó, e cola lá no comentário, tá? Se não quiser utilizar aquela ferramenta feita no Delphi, ou se você não quiser fazer a sua própria ferramenta, você pode fazer aqui, né? Afinal de contas, você vai modelar uma vez e pronto, não vai mexer mais nisso, tá? Muito bem. Então, voltando aqui nos nossos exercícios, que é aqui mesmo no browser, né? Aqui, ó. Isso daqui foi resolvido utilizando aquela mesma biblioteca. Então, eu vou marcar aqui como ok a utilização daquela biblioteca, tá? Vamos subir. Pronto, cheguei mais aqui um comentário para o Flutter, ó. O gerador de código está inserindo dentro do modelo a chamada para o método biblioteca.remover_máscara para os campos do tipo decimal. Tratar devidamente esse problema. A utilização da biblioteca Flutter Masked Text resolve esse problema. Deve-se testar o tipo de campo, pois, caso seja decimal, double, não devemos inserir a chamada à função remover máscara, tá? Detalhe, aqui no modelo, deixa eu abrir aqui o produto para mostrar para você. Produto. No método fromJSON, os campos do tipo decimal, eles têm que ter isso daqui na frente, ó. Esse toDouble, tá bom? Então, lá no gerador de código, no Flutter Model, nós fizemos essa alteração, tá?
Deixa eu procurar por toDouble aqui no gerador. Prontinho. Eu verifico se o tipo de dado é double. Se for, eu acrescento esse toDouble ao atributo, tá? Então fiz essa alteração no gerador para que os campos do tipo decimal recebam isso daqui, ó. Nós não temos nenhum problema aí no momento da desserialização, né? Daí vem a questão que ele menciona aqui, que é esse lance do remover máscara. Nós vimos que estava mesmo com esse problema, né? O remover máscara aqui, ó, ele acontece no toJSON, tá aqui, remover máscara. Ele só vai colocar o remover máscara se o tem máscara tiver marcado como true, tá? Esse tem máscara, ele tá mais aqui para cima, ó. Eu só vou marcar o tem máscara para true se o tipo de controle tiver máscara e se essa máscara for diferente de vazio e diferente de nulo. Mas antes disso, eu só entro aqui se esse tipo de controle for um text form field e, ó, isso aqui era que não existia, que eu coloquei depois. E o tipo de dado for diferente de double, tá bom? Então, só nesse caso é que eu vou marcar que ele tem máscara aqui, no caso do modelo, tá? Com esse teste, então, eu resolvo esse probleminha aqui. Então, vou marcar esse cara como concluído. Subindo, então, nós temos aqui um outro comentário, que é um outro exercício, né? O gerador de códigos está inserindo string para os campos do tipo double na data column da lista page, quando vai atribuir o valor do método sort. É preciso alterar também o campo do tipo dataTime, tá? Muito bem, então lá no lista page, né, se eu vier aqui e abrir o produto lista page, você vai ver que agora nós temos o seguinte, ó, lá no data column, tá? Data column, vamos pegar um aqui que tenha valor, aqui é o valor da compra, ó. Então ele vai ficar marcado aqui como um num, tá bom? Mas tem uma outra coisa importante aqui para campos do tipos decimais. Nós temos que marcar esse numeric como true. Não é que a gente tenha que marcar, mas é interessante que ele esteja marcado. Por quê? Porque esse numeric true, ó, ele vai alinhar os dados à direita. Ó. The contents of cells of columns containing numeric data are right aligned. Ou seja, os dados serão alinhados à direita. E é o que a gente quer para campos do tipo numérico, né? Olha só como é que fica. Deixa eu mostrar para você aqui o sistema rodando. Cadastros. Vamos procurar aqui o produto. Ele vai carregar os produtos aqui para a gente. Pronto, ele carregou. E veja, olha, os campos do tipo numérico estão alinhados à direita. Ó. O valor da compra, o valor da venda, o estoque mínimo. Olha como ele está aparecendo com 3 casas decimais. O estoque máximo, quantidade em estoque, tá? Todos alinhados à direita. E por que eles estão alinhados à direita? Porque eu coloquei esse numeric true aqui, ó, tá? Lá embaixo, na célula, no data cell, como é que eu faço? Eu verifico se o valor é diferente de nulo. Se o valor for diferente de nulo, é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor decimal, que está definido lá em constantes, e vou chamar um format. Por que eu chamo esse format? Porque esse valor formato decimal definido lá em constante é um number format. Daí, para eu usar esse formato, eu chamo esse cara aqui, que é um number format, chamo o método formatar dele, que é o método format, tá? Então tá aqui, ó, método format. Daí eu passo qual é o valor que eu quero formatar. O que é que ele faz então? Ele formata esse valor da compra com esse formato aqui, ó, que é o formato que nós estamos vendo aqui. Exatamente o formato do Brasil, ó, com o separador de milhar sendo o ponto e o separador de decimais sendo a vírgula. Muito bom isso daí, não é? Ok, se esse valor não for nulo, né, se ele for nulo, porque aqui eu testo, se ele não for nulo, ele formata o valor. Agora, se ele for nulo, eu retorno um zero
ponto toString as fixed. Tá? Esse toString as fixed ele vai formatar uma string de tamanho fixo, com algumas casas decimais. Com quantas casas decimais? Com a quantidade de casas decimais definidas lá em constantes. Que nesse caso aqui vão ser quantas? Vão ser 2. Tá? Então, se o valor estiver zerado no banco de dados, ele vai mostrar o 0 com 2 casas decimais e no formato PTBR ali. Ó. Tá bom? Muito bem. Então é isso. Essa alteração aqui foi realizada no gerador de códigos, né? Daí no gerador de códigos, né, lembre que nós temos 3 páginas de lista, né? Eu tenho a lista page, que é uma página padrão, como essa do produto, tá? Então a alteração foi feita nela. Deixa eu procurar aqui por data column. Tá aqui data column, tá? Então ele agora vai colocar o sort de acordo com o tipo de dado da ordenação, tá? O tipo de dado de ordenação ele pega aqui em cima, ó, tá? Você sabe que no modelo nós sempre pegamos o tipo de dado lá embaixo, né? Um get tipo, tá aqui, ó. Então também estou pegando esse get tipo agora na lista, tá bom? Por quê? Porque eu preciso informar esse tipo de dado aqui no momento da ordenação. Então eu chamo ele de tipo de dado ordenação aqui, tá bom? Se esse tipo de dado de ordenação for num ou int, eu já informo, ó, numeric igual a true. Aí você poderia perguntar o seguinte, pô, não dá para utilizar o mesmo tipo de dado, essa mesma função que a gente já tem lá no model, colocar esse get tipo numa classe mais para cima, né? Pode ser, mas veja bem, deixa eu mostrar para você já um dos detalhes aqui, ó. Quando eu recebo int, eu retorno int, né? Veja no meu model, quando eu recebo int, eu retorno int, estou gerando um modelo, tá? O que vai acontecer então na minha lista page aqui, ó? Quando o tipo de dado for int, ele vai retornar um int aqui, né? Daí lá em cima, ele vai guardar esse int em tipo dado ordenação. Daí eu vou testar se tipo de dado ordenação é igual a num ou igual a int. Se for, numeric igual a true. Daí ele vai colocar o tipo dado ordenação aqui, ó, tá? Então imagine que o tipo dado ordenação aqui, que nós temos um campo que seja inteiro, tá? Deixa eu vir aqui no nosso projeto e pegar, por exemplo, aqui, pegar aqui o produto mesmo, produto lista page, tá? O ID é um inteiro, nós sabemos, né? Mas como é que tá o sort dele aqui, ó? Ele tem um num dentro dele, tá bom? Nessa minha lógica aqui, ele vai colocar para campos do tipo inteiro, int, né? Por quê? Porque nós estamos retornando um int aqui, ó, tá bom? Ele vai colocar um int aqui dentro. Então imagine que eu coloque um int aqui, ó. O que é que vai acontecer? Ele já vai reclamar ali nas frentes, ó. Tá? Não vai dar certo. Eu tenho que utilizar o quê? Tenho que utilizar um num. Então, o meu gerador aqui, ele já vai precisar ser alterado, tá? Deixei isso aqui para mostrar para você, ó. Eu tenho que retornar um num nessa lista page. Aqui eu não preciso fazer esse teste, porque ele vai retornar num para inteiro, né? Também, tá? Daí, se for num, ele vai colocar numeric true e coloca o num aqui. Agora veja, eu fiz essa alteração em lista page, mas eu tenho mais do que uma lista page, lembre disso, né? Então, eu vou abrir a outra lista page, ó, a mestre lista page. Quando for int, retorno num. E lá em cima, eu não preciso fazer aquela verificação, essa daqui, ó. Tá? Aquilo que eu mencionei para você na outra videoaula, né? O fato de nós termos mais do que uma página fazendo quase a mesma coisa, a desvantagem é essa daqui. Quando a gente for alterar uma, tem que alterar as outras, não pode esquecer disso, tá? Esse aqui vai retornar num. E lá em cima nós não precisamos fazer aquele teste, esse teste aqui, ó. Ok? E aí vai chegar um momento que eu vou ter apenas uma lista page aqui,
Pode ser que no momento nós tenhamos uma lista page mestre, né, uma lista page pai, ou uma lista page base, para ficar melhor o nome, né? Daí eu tenho as outras listas page aqui com menos código, tá? Pode ser que a gente chegue nesse momento. Mas por enquanto, tá? Como eu já disse anteriormente, para ficar melhor de você aprender, eu vou deixar desse jeito aqui. Pronto. Então tá, você já entendeu de onde é que está vindo esse carinha aqui, ó. Ele vai ser número, ou ele vai ser string, que é o padrão, né? Ou ele vai ser datetime. Caso eu tenha um campo do tipo datetime, ele vai colocar datetime. Tá lá embaixo, tá? Sendo que sempre que for um campo decimal, ele também vai receber isso aqui, ó, numeric true. Para quê? Para ordenar o dado à direita. E aonde é que está esse código aqui do data cell? Esse código do data cell está aqui no gerador também. Mais aqui embaixo, ó, tá? Se o tipo de dado ordenação for num, ele vai montar aqui, ó, o formato decimal, que ele pega da máscara, né? Nesse caso aqui, como é numérico, a máscara vai ter um dos três valores. Ela vai ser ou valor, ou quantidade, ou taxa. O que ele faz então? Ele coloca uma string na frente, ó. Formato, vou copiar daqui, vai ficar, digamos que seja valor, vai ficar formato decimal, valor. Daí ele aplica um camel case. Quando ele aplica o camel case, fica assim, formato decimal valor. Onde é que ele coloca isso? Aqui, ó, formato decimal valor. Se for quantidade, vai ficar formato decimal quantidade, tá? O que ele está fazendo aqui embaixo? Está de novo pegando a máscara, digamos que seja taxa dessa vez, quantidade. Daí ele coloca decimais na frente, fica decimais quantidade. Daí ele aplica um camel case, aí vai ficar decimais quantidade. E onde é que ele utiliza isso daqui, essas casas decimais? Aqui, ó. Constante, ponto decimais, quantidade. Tá? Ele está montando aqui, ó. Aquela linha zona lá, ele está montando aqui. Tranquilo? Muito bem. Então você já viu que esse outro probleminha aqui já foi devidamente resolvido. Vou marcar então como concluído. Tem um detalhe interessante, deixa eu mostrar para você também, antes que eu esqueça. Nas páginas de detalhe, né, por exemplo, pessoa, endereço, lista, page. Deixa eu abrir ela aqui. Ó. Nós temos aqui, quando nós montamos as colunas e as linhas, nós chamamos o data table, as colunas no método getColumns e as linhas no método getRows. Tá? Anteriormente, nesse método getColumns aqui, ó, nós tínhamos apenas um laço varrendo todas as colunas, né? Todas as colunas dentro do modelo, tá? Mas agora eu alterei isso para ele colocar cada item dentro da lista aqui, ó, tá? No lugar de eu ter um laço, eu vou colocando cada item a partir do gerador, o gerador que vai colocando esses itens, né? E por que isso? Porque caso eu tenha lá dentro um campo numérico, eu também vou colocar aqui um numeric true, ó, para ele conseguir ficar alinhado à direita, certo? Então fizemos também essa pequena alteração na nossa página de detalhe de lista. Você vai ver que essa alteração ela vai se refletir aqui, ó, Flutter aba detalhe lista page. Exatamente aqui, ó. Tá? Então se o tipo da ordenação for numérico, eu vou colocar um numeric true, tá? Se não, eu coloco apenas esse carinha aqui. Anteriormente nós não tínhamos isso aqui, o data column aqui. O data column era só um laço que estava definido dentro do template, né? Agora não, nós colocamos uma lista data column dentro do template, assim como nós fizemos nas outras páginas de lista, tá? Para que nós tratássemos apenas essa questão aqui do numeric true, né? Para que o dado seja alinhado à direita lá na data table, tá? Voltemos aqui então.
Vamos começar a analisar agora a página de persistência, né? Então vou deixar essa análise da página de persistência para a próxima videoaula, né? Já está ficando meio grande isso daqui. E como a página de persistência é um pouquinho mais complexa, nós vamos demorar um pouquinho mais nela. Vou fazer na próxima videoaula a análise dela, tá?